O resultado é um campo circulante. As linhas de força são circunferências concêntricas com o fio, e a intensidade do campo é constante ao longo de cada circunferência. Por outro lado, se um fio for encurvado para formar uma espira, a corrente que passa através dele produz o que é conhecido por campo dipolar. Uma bobina helicoidal ou solenoide se assemelha a uma pilha de espiras elétricas. Ela produz um campo muito semelhante ao de um ímã. Se o solenoide for encurvado circularmente, o resultado é um toroide. O campo magnético de um toroide está completamente restrito aos limites da bobina. Não há linhas de campo externas. Líderes das brigadas de incêndio, segurem os seus mapas para que todos da equipe possam ver. Uma vez que eu tenha aberto corretamente, posso ir em frente e apontar. Fixo minha mão direita na esquerda. Mas, naturalmente, a Terra não é uma rosquinha. Seu campo é semelhante ao de um ímã em forma de barra, com fluxo externo suficiente para exercer força sobre a agulha de uma bússola. Para esses fuzileiros, a chave do sucesso é treinamento e o trabalho de equipe. É por isso que estão estudando as noções fundamentais de navegação com uma bússola. Naturalmente, mesmo entre especialistas. E mesmo com a ajuda de uma bússola, ir de um ponto a outro pode ser um grande desafio. Sigam essa área gramada até onde ela parece despencar da borda da Terra. Mas esse desafio não é menor do que a tarefa a que Ampère se dedicou nos primeiros anos do século passado. Ele levantou, por exemplo, a seguinte questão: se um fio que conduz uma corrente exerce uma força sobre um ímã, será que exerceria uma força sobre outro fio condutor de corrente? Para responder a essa questão, vamos considerar os seguintes fatos. Uma corrente elétrica produz um campo magnético. E um campo magnético aplica uma força numa carga elétrica em movimento. Portanto, como corrente elétrica é nada mais do que cargas elétricas em movimento, segue-se que correntes elétricas aplicam forças magnéticas umas às outras. Correntes que fluem na mesma direção se atraem mutuamente. Correntes fluindo em direções opostas se repelem. De fato, a unidade de corrente elétrica é definida em termos da força entre dois fios. Ela é chamada de ampère e representada por A e às vezes por amp. Mas Monsieur Ampère fez algo ainda mais prático e decididamente mais profundo do que emprestar seu nome a uma unidade de corrente elétrica. Ampère criou a eletrodinâmica, a teoria segundo a qual o magnetismo é a eletricidade em movimento. Foi uma teoria promissora e que, entre outras coisas, pôde explicar os campos magnéticos produzidos por fios retos, espiras circulares ou até mesmo por toroides. Mas e o campo de um ímã tipo barra? Também aqui, Ampère teve a ideia correta. A ideia de que deve haver correntes dentro do próprio ímã. Ele imaginou que cada átomo de um material magnético deve ter uma carga elétrica circulante que produz um campo magnético.
De fato, a Terra em rotação possui cargas elétricas circulantes no seu núcleo, que produzem o campo magnético que direciona a agulha da bússola. Assim, a força que faz com que uma bússola aponte sempre aproximadamente para o norte é semelhante à força entre dois fios condutores de corrente. Mas para aplicar essa força é preciso muitas vezes paciência e precisão. Para fazer uma medição de ângulos a mais precisa possível em grandes distâncias, uma pessoa observa a bússola e alinha outra pessoa à distância. Cerca de 52 graus magnéticos. Desenhe-os aqui com o transferidor. Esses fuzileiros estão recebendo uma lição inicial sobre o valor do trabalho em equipe, uma lição que pareceria ser valiosa também no campo da ciência. Se ela realmente o é, não foi compreendida nem por Ampère, nem James Clerk Maxwell, nem por Michael Faraday. Embora em suas épocas os cientistas tendessem a seguir cada um o seu caminho, Ampère e Faraday fizeram um trabalho paralelo. A caminho de seus maiores sucessos, por exemplo, no campo da eletricidade, ambos haviam se interessado pela química e sofrido uma enorme influência do trabalho de Sir Humphrey Davy. Mas Faraday e Ampère seguiriam caminhos diferentes. Enquanto Faraday era intuitivamente brilhante, Ampère era simplesmente brilhante no que se referia a números e símbolos. A lei que tem o seu nome é uma descrição matemática do campo magnético, ao mesmo tempo similar e diferente do campo elétrico. Num campo elétrico, nenhum trabalho é realizado quando uma carga é movida ao longo de uma trajetória fechada, retornando ao seu ponto de partida. A variação no potencial elétrico é sempre nula. Portanto, quando se parte de qualquer ponto e se segue qualquer trajetória e se retorna ao mesmo ponto de partida, a variação no potencial elétrico é sempre nula. Assim, a integral de linha do campo elétrico ao longo de qualquer trajetória fechada é sempre zero. Esta é uma propriedade básica dos campos elétricos. Os campos magnéticos são diferentes. A corrente num fio reto produz circunferências de campos magnéticos de intensidade constante. Como a intensidade do campo é constante em cada circunferência, a integral de linha de cada um pode ser facilmente calculada. Ela é igual a uma constante vezes a corrente no fio. O resultado é o mesmo para qualquer circunferência em redor do fio e, portanto, para qualquer trajetória em redor do fio. A integral de linha do campo magnético ao longo de qualquer trajetória fechada é sempre igual a μ0 vezes a corrente total que passa por essa trajetória. Esta é a chamada lei de Ampère. É uma das equações fundamentais do magnetismo.